prazer, eu sou Gabriel Estrela. Eu vou conversar com Gabriel Estrela, que tem um canal no YouTube, um projeto chamado Projeto Boa Sorte. Ele é artista e já tem um nome iluminado, Gabriel Estrela. É seu nome de verdade? De verdade. Achei Todo que fosse mundo nome pergunta. artístico. É. Mas tá na carteira, tudo certinho. E o que é o Projeto Boa Sorte e o canal? O Projeto Boa Sorte é uma iniciativa para falar sobre HIV. E uma iniciativa muito múltipla. A gente vai de produtos em produtos. Como assim? Porque a gente percebe que quando a gente fala de HIV, o perfil das pessoas vulneráveis ao HIV é muito grande. Né? Antigamente, quando a doença surgiu, a gente colocava ali que era gay, que era puta, que eram as pessoas pobres. E hoje a gente sabe que isso não é verdade. Hoje acho que nem tem perfil, né? O perfil transou, você está suscetível. Exato. Né? E por que essa coisa com HIV? Tem 30 anos de epidemia, o susto passou. Agora é a hora justamente da gente respirar fundo e falar disso de uma forma 30 bem anos, mais né? ampla. Amadureceu, exatamente. Então vamos... E por outro lado, a gente tem uma geração novinha chegando aí que no mundo inteiro fala-se do rebote da epidemia. Do tanto que a gente tem que alcançar essa geração e falar com elas de forma franca e de forma elaborada. O que é o rebote da epidemia? Eles não acreditam. Retornar. Está crescendo muito nos jovens, né? E eles se preocupam que a epidemia de fato volte. Então é hora de falar mesmo. É hora de falar. Eu vivo com HIV há 6 anos e 5 anos depois, né, de ter recebido o diagnóstico, eu comecei a sentir falta de poder falar sobre isso e de poder ajudar as pessoas, justamente porque eu tive muito boa sorte. Né? Eu tive uma família que me apoiou muito, eu tive um namorado na época que me apoiou muito, lidei muito bem com o tratamento, não tive quase nada de efeito colateral. Ah, daí o nome. Porque você é uma pessoa, mas você já nasceu com a estrela, né, Gabriel? Não, foi uma confluência de coisas. Porque quando eu fui buscar o meu resultado do exame... Nem desconfiava? Ou já tinha uma suspeita? A gente desconfia, né? Que eles ligaram pedindo uma segunda coleta, não sei o quê. Tá. E assim, hoje já vi casos de pedirem segunda coleta e dar negativo. Mas na época eu falei, pediram a segunda coleta, tem alguma coisa estranha. Só que aí eu chego no laboratório, na sala, na recepção, e tinha uma moça tocando um violão, assim, para dar uma acalmada na galera. E eu com aquela cara desse tamanho para receber um exame de HIV, e ela começa a tocar. É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. E eu debulhando em lágrimas e comecei a cantar com ela, foi coisa assim, de filme. Nossa, eu fiquei arrepiada, Gabriel. Não, foi uma coisa que eu falei assim, não é possível que isso não signifique nada. E aí foi tendo essa ironia, né, desse boa sorte que pareceu tão nefasto no começo e que depois acabou sendo uma boa sorte bem verdadeira, né, de ter tantas pessoas me apoiando e ter a chance de lidar com isso tão bem. Você já teve a chance de conversar com alguém que viveu a mesma realidade, só que do lado oposto? Não teve acolhimento da família, não teve compreensão de ninguém? Já teve? Muito. Muito. Mais do que eu gostaria. E o que você fala para essas pessoas? Vai muito de caso para caso, né? Eu sou muito brega, eu sempre insisto no amor, falo para as pessoas, olha, não adianta também sair batendo de frente, sair estapeando, é com amor que a gente consegue as coisas. Mas depende muito. Tem gente que eu dou um conselho ali, depois espero a pessoa voltar. Tem gente que eu falo que não posso te ajudar. Porque é muito louco isso, né? A gente acha que a pessoa vai acolher e que consegue acolher todo mundo. Mas já chegou assim, gente que estava com um caso de depressão muito sério, que eu entrei em contato com... Sempre os portadores? Nem sempre. Olha que loucura. Geralmente, quando eu digo não, é gente que não é portadora e que está há 6 meses fazendo exame, jurando que vai pegar esse vírus. Que loucura, Acontece Gabriel. A pessoa tem uma relação de risco. Relação de risco é o quê? Transou sem camisinha? Camisinha estourou ou não usei mesmo. Tá. Aí ela me procura, eu falo para ela, procura a PEP, que é um tratamento que, se você tem uma relação de risco, você vai em até 72 horas num centro de saúde e você vai tomar o remédio durante 28 dias para evitar que, caso tenha havido uma exposição ao vírus, haja uma infecção. Né? Tá. E é muito eficaz. No Brasil, a gente não tem nenhum caso de pessoa que usou a PEP e se infectou com HIV. Isso não depõe contra o tratamento? Não, muito pelo contrário. Isso é mais um caminho de prevenção. Ótimo. Né? Porque isso não é um uso contínuo, tá? E pode fazer uso dessa PEP várias vezes ou não? Aí que tá. Isso é importante falar. Isso que é importante, né? As pessoas têm que entender que é um medicamento, né? Não é algo para você usar levianamente.
mas é uma oportunidade que a gente não pode negar às pessoas. Sim, tá. Né? Na minha época, isso não existia. Se existisse, talvez eu não tivesse o vírus. E por que você acha que a pessoa entra nessa onda? Eu acho que tem muito a ver com estigma, né? Com essa ideia que se propagou por muito tempo de que transou sem camisinha, pegou AIDS. Né? E não é nem pegou HIV, pegou AIDS. É isso mesmo, Gabriel. Né? Faz-se uma associação muito direta. E isso não é verdade. Né? Porque se fosse assim, a gente para pensar. Gravidez. Né? Tanto de gravidez na adolescência que a gente tem. E esses casos não estão sempre associados a HIV. Mas repito a pergunta. Você dizer isso que você acabou de falar, não é depor contra a prevenção? Sabe por que não é? Não. Porque a gente precisa que as pessoas entendam que existem várias possibilidades. Porque você chega em alguém que não gosta de usar o preservativo, ou que está num relacionamento sério e não quer usar o preservativo, ou que quer ter um filho e não quer usar o preservativo. E aí como é que você vira para essa pessoa e fala, você está ao seu risco, não posso fazer nada por você, que se dane. Mas não é assim? Não é. Como é que é então? A gente tem uma mandala que a gente chama, que é a mandala da prevenção combinada. São várias oportunidades para a pessoa se proteger. Preservativo é uma delas, lubrificante é uma delas e o pessoal super esquece. Não é que esquece, não sabia. Para mim, Gabriel, assim, você quer se proteger? Use camisinha, ponto final. E não é mais assim. Olha, né? então me explica. Por exemplo, a gente tem o preservativo, lubrificante. O meu tratamento é uma proteção. O lubrificante, qualquer lubrificante ou não? A base d'água, de preferência. A base tá. Né? Ele vai dissolver ali, dissolver não, como é que chama? Diluir. Diluir as secreções, isso... Oh. Né? Então, assim, eu tenho menos agentes infecciosos por parte, né? Já que está mais diluído, então diminui a chance. Ele ajuda a camisinha a não rasgar, ele ajuda a manter a pele intacta, porque a pele também é uma barreira. Né? A gente fala muito assim, porque sem camisinha está desprotegido, mas a pele também é uma barreira. Né? Então, às vezes eu pego, por exemplo, caso de mulher, nos seus 50 anos, casada, vira para mim e fala, eu sei que o marido trai, mas eu não tô nem aí, porque eu também não tô mais na idade de ficar comparecendo. Mas às vezes ele quer e não quer usar camisinha. E eu não sei com quem que ele tá me traindo. Situação clássica e comum. Mas acontece. E aí? Eu sozinho não vou conseguir tirar essa mulher desse relacionamento abusivo. Né? Não é a minha área de atuação, eu não me sinto apto a isso. Posso até falar com ela, você entende que isso é um abuso, né? Que ele não tem o direito de tirar sua prevenção assim. Mas, por outro lado, quando eu viro para elas e falo do lubrificante, a maioria acha ótimo, porque já está numa idade em que as secreções vaginais começam a ser menores, né? Menos frequentes, menos volumosas, e garante resolve conforto. tudo ali. Não vou dizer que resolve, mas eu estou dando mais proteção a essa mulher. Porque até a camisinha, a gente tem uma ideia muito torta de que a camisinha é 100% segura. E isso não existe, porque toda vez que eu vou dar oficina em escola, por exemplo, eu não encontro ninguém que saiba colocar a camisinha da forma correta. Né? E aí coloca a camisinha para penetrar, mas não coloca para fazer o sexo oral. O HIV não vai transmitir pelo sexo oral, mas sífilis, HPV, herpes, hepatite... Né? E a gente tem, por exemplo, sífilis e HPV que aumentam a chance de transmitir o HIV depois. Né? Então, essa ideia de que a camisinha salva a pátria, ela não é verdadeira. E é uma banalização muito grande a gente se manter nessa tecla quando a gente tem várias outras tecnologias para aí sim ter uma prevenção mais acertada. Porque aí se eu falhei na camisinha, estourou, esqueci... mas eu sei que existe a PEP, então eu vou lá no centro de saúde, eu peço esse tratamento e eu ainda estou me prevenindo. Inclusive, e saiu agora o resultado final de uma pesquisa, que pela primeira vez se comprometeu a dizer que pessoas que estão em tratamento para o HIV, com a carga viral, que é a quantidade de vírus no sangue, indetectável, o que significa que ela é tão baixa que o exame não detecta, não transmitem o HIV. E aí eu tenho aí uma possibilidade de casais, né, casais heterossexuais que têm HIV poderem transar e conceber um filho de forma natural. Né? Um direito reprodutivo que por muito tempo foi negado às mulheres e que, através do estigma, ainda é negado. Eu tenho uma amiga que está tentando ter filho desde o começo do ano e é uma médica atrás da outra sendo preconceituosa com ela. Porque ela é soropositiva. Sabe? E a gente já tem países hoje, a gente tem Cuba. Cuba conseguiu zerar a transmissão vertical de mãe para o filho. Né? Cuba não tem o que a gente tem no sentido de estrutura de saúde, de tamanho de país, de desenvolvimento. Como é que eles conseguiram? Tratamento. Não tem segredo nenhum, entende? É só a gente quebrando os preconceitos que a gente vê que não tem segredo.
É acabar com a ignorância Acabar e investir com no tratamento. E falar. Falar. Porque isso que você pergunta é geralmente o que mais rola, né? Eu gosto muito de entrar em escola começando dizendo, vocês não precisam transar com camisinha. Ninguém mais precisa usar camisinha. Os professores, já teve um caso de uma professora sair de sala para chamar a coordenadora. Quem foi que trouxe esse moço aqui, né? A sorte é que a coordenadora já me conhecia, já tinha dado oficina, mas fica todo mundo com o olho desse tamanho. Só que depois que você explica tudo isso, e aí você pega essa bandeja repleta de ferramentas para as pessoas se prevenir, entrega na mão dela, aí você pode dizer, agora você escolhe. Porque eu não tenho o direito de dizer a ninguém como é que a pessoa vai transar. E eu não posso nunca esquecer que sexo também tem a ver com prazer, com afetividade. Com qualidade de vida. E querendo ou não, o preservativo, para muitas pessoas, ainda é uma barreira nesse sentido. São questões machistas? São questões das nossas dificuldades de se relacionar? Tudo isso a gente pode discutir, sim. Mas estamos falando de prevenção. Eu vou lidar com o que de cada vez, né? Eu não consigo abarcar o mundo inteiro de uma vez. Como é que você se preparou para falar todas essas coisas e tal? Foi sua vida? A pessoa perde toda a credibilidade nesse momento. Internet. Internet. Tudo internet. Eu converso muito, eu tenho alguns amigos médicos que me ajudam muito. Eu fiz um ano de biomedicina, o que foi legal para me dar alguma base para eu entender melhor as coisas que eu leio, né? E no site do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, tem todos os protocolos deles. O site do DST? Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. Todas essas informações? Tudo. E aí eles têm uns protocolos gigantes, assim, para médico, e eu leio tudo. Bom, agora eu vou pedir para você, que ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se. Dê like, compartilhe o vídeo, que é um mantra nosso da internet. Você também fala isso no seu canal? E quando eu esqueço, eu fico tão mal. Então, aí quando eu esqueço, sabe o que a gente faz? A gente grava e depois põe na edição. Então inscreva-se no canal, dê like, compartilhe e o senhor faz uma pergunta para mim. Sim, por isso que você fez. Eu passei a semana inteira sofrendo. Pensando na pergunta? Não nasci para isso. Imagine eu. Eu tenho medo dessas perguntas. A gente falou muito dessa coisa da banalização, né? De que quando a gente conversa sobre isso, se a gente não está prejudicando a prevenção. E aí eu te devolvo com uma pergunta que eu faço muito para jornalista. E jornalista fica pé da vida comigo. Ligue. Se é justo a gente usar a vida de uma pessoa e o sofrimento de uma pessoa e as batalhas de uma pessoa que a gente não sabe se estão sendo fáceis ou estão sendo difíceis para tentar prevenir uma sociedade inteira que não quer conversar sobre isso. Não é justo. E aí eu compactuo com você, a gente tem que falar e falar de novo e falar de outro ponto de vista e mostrar, reforçar exemplos positivos e repetir e voltar no assunto e inclusive com quem não entende, com quem não quer entender. Porque falar com quem entende, falar com quem... É muito fácil, tão tranquilo, né? Olha, sorrir, toma um café. Exatamente, dar risada, a empatia no primeiro momento. Difícil é falar com quem não entende, com quem não quer entender, com quem critica, com quem tem preconceito, com quem acha que é uma maldição. E a gente tem que dar um jeito de chegar nessas áreas. E o jeito que eu acho é pelo afeto. Entendeu? Porque o afeto desmonta. Você pode ter um raciocínio completo fechado. A hora que você entra com o afeto, desmonta tudo. Passa a ter cara, passa a ter nome, passa a ter história. Né? Então, e quando você entra com o afeto e o exemplo positivo, eu acho que facilita ainda mais. Então, por isso que a gente está conversando aqui. Vamos conversar várias outras vezes. Estou conversando com você, vou conversar com outras pessoas. Trazendo esses exemplos o tempo todo. E aberto ao diálogo. Então, assim, e eu acho a internet muito legal por isso, porque tem os comentários. Não concordei, não entendi, não gosto, tal. Não tem importância, a gente responde. A gente começa uma outra conversa a partir daí. Obrigada por ter vindo, Estrela. Eu que agradeço. Estrela. Uma coisa que você falou que ficou assim, me incomodou um pouco, que você falou, eu sou muito brega. Eu sempre falo do amor e tal. Por que falar de amor é brega? Não, e eu falo que é brega e não digo num sentido pejorativo, não. Mas acho que o amor não tem mais tanto espaço quando a gente pensa em relacionamentos modernos. E não estou falando amor no sentido de eu te amo, é no sentido de amar intransitivamente, de eu estou exalando uma energia 24 horas por dia que é de amor. Né? E aqui a gente está exalando muitos amores, porque a gente está conversando, você está me dando espaço e eu estou trocando com você e isso vai chegar em outras pessoas. Sim. E esse amor brega que eu acho que eu sinto falta, sabe? A coisa meio Vinícius de Moraes.